Olá, bem-vindo ao curso avançado do Apocalipse. Já estamos ao vivo e a partir de agora você vai nos acompanhar no estudo da Bíblia. Nós aqui estudamos o livro do Apocalipse, capítulo a capítulo. Estamos aprendendo já ao longo dessa série. Hoje vamos estudar mais um capítulo, o capítulo 10, e também dar uma revisada no que nós aprendemos no outro episódio, no capítulo 9. Quero lembrar vocês, quem nos acompanha, o jornalista Felipe Lemos. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Liane, que bom. Vamos para mais um estudo. Vamos para mais um estudo. Bom, a gente estava conversando aqui que, apesar do capítulo 10 ser pequeno, ele é bem intenso, né? Sempre. O número de versículos nos capítulos não quer dizer que não haja uma profundidade ali. Tem muita coisa legal. Muito bem. Bom, eu quero lembrar você que já tem acompanhado, que já tem participado conosco desses momentos de estudo, que você pode acessar em apocalipse.com para ver os temas anteriores e também estará disponível lá, após a finalização aqui do nosso curso, o PowerPoint que o Felipe utiliza para nos explicar sobre os assuntos. Fica disponível lá para você baixar, para você ter esse acesso, para você reestudar esse tema, compartilhar com mais alguém. Então fica disponível em apocalipse.com. E para você que está chegando agora, de repente um primeiro contato com esse material, seja muito bem-vindo. Aqui você só precisa da sua Bíblia e talvez de um material de anotação para deixar aí escrito, de repente escrever a sua dúvida ou também chegar sobre alguma conclusão sobre o assunto que nós vamos estudar hoje. Então seja bem-vindo e vamos começar com uma oração, né, Felipe? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez abrir a sua palavra, estudá-la, compreendê-la e principalmente aplicar os ensinos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida, nosso cotidiano. Ajude cada um que está acompanhando, ajude suas famílias. Eu imagino que há muitas dificuldades por trás de cada pessoa que está entrando aqui nesse momento para conversar com a gente, para interagir. Que o Senhor continue sendo o braço forte e seja, acima de tudo, aquele que é a resposta às necessidades que cada um tem. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, também vamos lembrar você que é muito importante você deixar suas perguntas, os seus comentários sobre os temas que nós estamos estudando aqui. Nós vamos respondendo, nós vamos trazendo aqui para o programa também, assim nós podemos aprender e também tirar a sua dúvida que está participando aí do curso. Bom, Felipe, vamos começar já com o capítulo 10. E aí, no final, a gente volta para conversar mais um pouquinho. Com certeza, vamos lá, né? Bom, antes de entrar propriamente dito no capítulo 10, apenas uma lembrança sobre os capítulos 8 e 9. Aqueles que acompanharam a explicação sobre as trombetas, principalmente quando nós estudamos a quinta e a sexta trombeta, aqueles que já assistiram ao estudo e aqueles que costumam estudar esse assunto sabem que há pelo menos duas interpretações. E o objetivo ali foi justamente nesse estudo mostrar que há duas interpretações, uma mais histórica e uma mais conceitual. Uma mais histórica que acaba identificando na quinta e na sexta trombeta do Apocalipse, no capítulo 9, acaba identificando ali o crescimento digamos assim, do Império Islâmico, da força islâmica, do Império Otomano, inclusive, que é um império que se estabelece como um império islâmico mesmo, e que, de certa maneira, sim, coloca em xeque ou afeta ou coloca em risco o cristianismo. Mas, por outro lado, há uma interpretação que vai mostrar de que também é possível compreender biblicamente e também historicamente que a quinta e sexta trombeta, elas podem se referir ao crescimento do ateísmo, do secularismo, do conceito que se opõe à verdadeira religião da Bíblia e que aí sim também coloca em risco o próprio cristianismo, porque, como a gente viu no capítulo 9, principalmente, há um momento em que há uma situação de obscurecer a palavra, de escurecimento ali na interpretação simbólica, inclusive dos gafanhotos e tal, que aparecem, e ali nós podemos compreender também por essa interpretação que o que afeta o cristianismo, principalmente após o período medieval, após a Idade Média, também poderia ser
o crescimento do secularismo, do racionalismo, do questionamento da religião, né? Que é algo que continua crescendo e que existe fortemente nos tempos em que nós vivemos, quando é questionada a verdadeira religião, quando é questionada a autenticidade da Bíblia. Tudo isso pode estar contido também na interpretação da quinta e da sexta trombeta no livro do Apocalipse. Mais detalhes, basta assistir ao que nós apresentamos no estudo sobre as trombetas. Hoje, então, capítulo 10, como a Liane já falou, temos uma mudança de cenário, uma mudança de cenário profético, não aqui no nosso cenário. Nós temos uma mudança também de, digamos assim, de conceito do que vai ser apresentado. Vamos lá. Apocalipse 10, então, tem apenas 11 versículos, mas com grande profundidade. Do capítulo 10 até o verso 14 do capítulo 11, é apresentada a experiência do povo de Deus no mundo e seu papel de referência à pregação do Evangelho quando se aproximam os tempos finais da Terra. Então, vamos ler os versos 1 a 7 na nossa Bíblia aqui. O que diz? Apocalipse 10, 1 a 7. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. E o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, João dizendo, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas, e agora vamos ao verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Vamos entender esse capítulo. Outro anjo forte, né? Não é, muito provavelmente, um dos anjos que tocou as 7 trombetas, nem dos que segura os 4 ventos, também foi mencionado já em outro capítulo aqui do Apocalipse. Comparando com as descrições do capítulo 1 do Apocalipse, estão lembrados? Aqueles que já estudaram o primeiro capítulo, concluímos que é Jesus Cristo esse anjo forte. É interessante porque João ele vê um arco-íris sobre a cabeça do anjo. O outro lugar onde o arco-íris aparece é na cena do trono em que João vê um arco-íris circundando, né, em volta do trono sobre o qual Deus se assenta no céu. Apocalipse 4, verso 3 menciona isso. O símbolo, portanto, pode significar algo acerca da aparência divina deste anjo. Lembra que eu já falei que esses elementos que aparecem, eles não estão ali à toa, eles geralmente têm um significado, e o significado está presente na própria Bíblia. Há referências em outras partes que ajudam a explicar o significado. 3 ações importantes que merecem ser destacadas que são realizadas por esse anjo. A primeira delas é que ele desce do céu à terra. Ele segura na sua mão um livrinho aberto e ele coloca um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas ações. Ele desce do céu à terra. Trata-se de um mensageiro especial, diferente dos demais anjos. Por isso que a gente tem que compreender um pouquinho quem é, qual é o perfil desse anjo forte. O paralelo que nós podemos fazer é com Apocalipse capítulo 18, verso 1. Vamos ver o que diz Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Esse outro anjo vem à terra para proclamar a mensagem do fim dos tempos sobre Babilônia. É isso que está no capítulo 18 do Apocalipse. Há uma outra possível comparação com desse anjo forte na condição de Cristo, com textos como os de Daniel capítulo 10, verso 6 e 12, verso 7. Vale a pena agora lermos. Daniel, lembra que Daniel é um livro que está em paralelo com o Apocalipse, tem tudo a ver com o Apocalipse. São livros que se combinam, se complementam, inclusive. Vamos lá, Daniel,
capítulo 10, verso 6. Na minha versão diz assim, falando da visão de Daniel no rio Tigre, né? Ele está descrevendo quem ele vê. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Interessante, né? Aí está falando de quem? Do mesmo personagem que nós estamos mencionando aqui em Apocalipse capítulo 10. Capítulo 12, verso 7 de Daniel. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda no céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Aí há várias menções de um mesmo personagem, o anjo forte, Jesus Cristo. Bom, além disso, a aparência dos pés como colunas de fogo, vestimenta de nuvem envolta em torno dele, glória vista irradiando o seu rosto e o arco-íris visto sobre sua cabeça, indicam características que ocorrem em conexão com Deus em outras partes da Bíblia. Ele segura um livrinho aberto. Provavelmente segura o livrinho na mão esquerda, pois ele faz o juramento com a mão direita, erguida ao céu. Na imagem anterior, a gente viu rapidamente o que seria o livrinho, né? A palavra original em grego, biblaridion, significa um rolo pequeno, um rolinho, né? Quando o anjo descia, o livro já estava aberto, portanto, pode ter sido aberto já no céu. E a abertura foi um ato divino. Ao que parece, ele não está diretamente relacionado com o livro selado de Apocalipse capítulo 5, onde também tem um livro que é selado e depois aberto por Jesus, ao qual Cristo foi dado o direito de abrir. Lembra que nós falamos sobre que ele recebe o domínio, como recebeu em Daniel capítulo 7 também. Jesus recebe o domínio em Apocalipse 5 e aí ele pode abrir o livro selado. Aqui nós estamos provavelmente falando aqui há uma outra menção. Esse livrinho aberto pode tem uma relação com outro aspecto, ok? Diz que o anjo forte está em pé sobre o mar e a terra. A terra e o mar juntos podem ser compreendidos como representando toda a terra. Podem se referir à extensão mundial da proclamação da mensagem e à autoridade desse anjo. A referência que nós temos é o Salmo 69, verso 34. Depois dá para olhar que fala sobre terra e mar juntos, totalizando toda a terra. O brado como o rugido de um leão. A figura de um leão rugido é usada às vezes no Antigo Testamento para transmitir a ideia de um juízo iminente. Por exemplo, nós temos um texto interessante em Amós, capítulo 3, versos 4 e 8. Amós, capítulo 3, versos 4 e 8. Na minha versão diz assim, verso 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado. E o verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Interessante, né? O contexto ali é de juízo que vem sobre uma nação, é um juízo iminente, algo que vai acontecer. Muito interessante que isso também está mencionado na descrição do anjo forte do capítulo 10. E o simbolismo do trovão, que não poderia faltar. Se nós analisarmos trovões relacionados a mensagens importantes, nós temos no capítulo 4, verso 5 de Apocalipse, a cena dos trovões introduz a série de selos. Então ali nós temos um elemento dos trovões introduzindo algo importante. Em Apocalipse capítulo 8, 4 e 5, nós já acabamos de estudar, né? Introdução do quê? Das trombetas. Ocorre no templo como parte da introdução das trombetas. Em Apocalipse capítulo 11, nós não estudamos ainda, mas no verso 19 ocorrem trovões também na descrição do templo, que introduz as profecias dos capítulos 12 a 14. Então, trovões estão aparecendo sempre quando há introdução de uma mensagem especial, de um juízo, de alguma coisa muito importante. E claro, em Apocalipse capítulo 16, verso 18, os trovões procedem do trono e do templo e servem como conclusão à sequência das pragas do capítulo 16 de Apocalipse, que nós também vamos estudar.
Tem um outro aspecto sobre o simbolismo do trovão, que os fenômenos são vistos como oriundos de Deus nas ocasiões em que ele envia os seus juízos ou advertências. Principalmente no caso das trombetas e das pragas. Só que tem um detalhe, é dito que ao profeta, né, João, para ele não anunciar, não escrever o que está na sequência. E agora? O que quer dizer isso? Fica uma dúvida. Mas afinal de contas, é para dizer ou é para não dizer? Vamos lá. Em Apocalipse 10, o profeta sela as palavras quando ele as encerra e não as escreve. Está falando especificamente, nós lemos isso, capítulo 10, verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo com neles existe. Já não haverá demora. Desculpe, o verso anterior, verso 4, diz assim, ó: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Não confundir essa mensagem com a do livrinho aberto. Uma coisa é a mensagem dos 7 trovões. O conteúdo, em parte, do livrinho será desdobrado, vai aparecer. Dos capítulos 12 até 22 de Apocalipse. A mensagem dos 7 trovões, por sua vez, essa não é uma revelação para os dias de João. Possivelmente o conteúdo estava ligado às mensagens proclamadas a partir do tempo do fim. Ou seja, depois dos 1260 anos, ou depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que fala também em Daniel. Portanto, poderiam muito bem ocorrer em conexão com a proclamação da primeira e mensagem angélicas, que vai ser um assunto explorado no capítulo 14. Mas ali nesse contexto, João é orientado a guardar segredo e não escrever, portanto, não comunicar diretamente. Não é que o conteúdo não fosse depois, pelo menos nessa compreensão que se tem, é que o conteúdo haveria de ser apresentado. Mas, quando fala em relação à mensagem dos 7 trovões, inicialmente, João não deve escrever. Então, o selamento do livrinho não era um selamento literal, para autenticar o seu escrito concluído. Representava simbolicamente o fato de que, em um tempo posterior, ou seja, o tempo do fim, depois que, evidentemente, já tivéssemos chegado num tempo em que já tivesse acabado, por exemplo, aquele predomínio da supremacia papal durante a Idade Média. Nós já estudamos isso em outros capítulos do Apocalipse, esse período, né, triste de perseguição a fiéis cristãos por parte da própria igreja cristã. Depois desse período de supremacia papal, não é que não há mais nenhum tipo de atuação desse poder, mas a supremacia de perseguir acabou, foi cessada com a prisão do Papa, o aprisionamento lá no 1798. Nós já estudamos, já demos uma estudada boa nisso, quando nós falamos principalmente das cartas às igrejas, nós mencionamos também isso nos selos. E também reforçamos isso nas trombetas. O que acontece? Aí então as profecias do seu livro seriam abertas à compreensão daqueles que esquadrinhariam, né, ou estudariam bastante o livro por causa da sua mensagem. Por que não dava para essa mensagem ser aberta antes? Porque não havia liberdade. Não havia liberdade. Então ela tinha que ser, digamos assim, apresentada de uma maneira mais ampla a partir de um determinado ponto, quando já não houvesse uma supremacia de perseguição, quando não houvesse esse tipo de empecilho, de obstáculo. E a abertura, então, do livrinho, conforme o verso 7, indica que seria no tempo em que o anjo da 7ª trombeta estivesse prestes a tocar a sua trombeta. Evento, portanto, mais uma vez para o tempo do fim. Certo? Então é isso que nós vemos até agora, até o verso 7. Mas tem mais um detalhe, o verso 6 traz especialmente a expressão já não haverá mais demora, originalmente Cronos ou Ket estai. O tempo não mais será, tempo igual a Cronos. O anjo de Daniel 12, que a gente fez uma menção já, jura que a destruição do poder do povo santo ocorreria no fim do período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Verso 7. Em Apocalipse 10, o anjo jura que não haveria mais tempo. O discurso do glorioso anjo de Daniel 12 vai fornecer 3 períodos de tempo. Sendo que o último período, que fica mais fácil para a gente entender, o último período de tempo é 1844. Isso nós estudamos mais claramente em Daniel capítulo 12, e já começamos a estudar em Daniel 7, enfim.
Então a referência a Cronos, portanto, é a estes tempos, todos mencionados na profecia. Então, quando fala que não haveria mais tempo, está querendo dizer que não haveria mais nenhum tipo de determinação de um novo tempo profético depois do último tempo dado lá em Daniel, ou seja, 1844. Portanto, é bem claro que esse livrinho tem de ser aberto, a sua mensagem tem de ser exposta a partir desse período com grande intensidade, a proclamação da mensagem desse livrinho. Então significa dizer que a declaração do anjo em Apocalipse 10, de que não haverá mais tempo, não poderia ter sido pronunciada antes de ter sido concluído o terceiro dos 3 períodos. Senão ficaria sem sentido, claro. E isso ocorreu em 1844. O termo demora também pode significar ou indicar, né, o encerramento de uma longa profecia como a dos 2.300 anos concluída, segundo estudos de Daniel 8 e 9. O livrinho aberto, portanto, seria uma porção selada do livro de Daniel. É o que nós vemos em Daniel capítulo 12, versos 4 a 9. Então, o livrinho nada mais é que essa mensagem de Daniel. Mas o que é essa mensagem de Daniel? Ora, essa mensagem de Daniel nada mais é do que a proclamação do Evangelho eterno. Nada mais é do que a salvação, nada mais é do que aquilo que está para acontecer, o final dos tempos. E o final dos tempos conectado com o quê? Com a salvação em Jesus. Toda a explicação de como o grande conflito vai terminar. Isso tudo deveria ficar mais profundamente conhecido a partir do tempo do fim. Por isso que alguns aspectos relacionados a profecias não foram compreendidos em tempos muito antigos. Porque a própria Bíblia apresenta essa realidade de que somente depois do tempo do fim é que muitos aspectos serão esclarecidos. A identificação clara dos inimigos de Deus, a reunião que eles fazem, a maneira como se comportam, suas características, a maneira como o Evangelho poderia ser pregado, a importância da pregação do Evangelho e o que representa essa pregação do Evangelho em oposição ao que os inimigos de Deus, aos poderes inimigos de Deus, vão também criar para contradizer ou para enganar. Tudo isso é mensagem para o tempo do fim. E é uma mensagem que está... Por isso que se fala que é uma parte selada do livro de Daniel. Porque é justamente disso que fala, se você for estudar e olhar e ler com atenção Daniel capítulo 12, versos 4 a 9, você vai ver que, por exemplo, fala ali: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Alguns falam que o saber ali é o avanço tecnológico, mas acima de tudo o significado é do saber profético, o conhecimento profético. É dito a Daniel que somente no tempo do fim haveria uma compreensão. Pois aqui, capítulo 10 de Apocalipse, confirma isso e vai dizer que essa é a mensagem que tem que agora ser aberta. O livrinho está aberto. Ainda tem Daniel 11:35, que é identificado um poder perseguidor com domínio até o tempo do fim. Em concordância com Daniel 7, esse poder é Roma papal, ou poder papal. Mas a sua supremacia perseguidora seria limitada a 1260 anos, portanto, por um determinado tempo, um período de tempo, desde quando lhe foi dada a supremacia até 1798, quando essa supremacia foi retirada pela França, pelo Império Francês. O que acontece durante esse período de supremacia? A Bíblia foi negada ao povo comum e desprezada em sua essência. Sob a influência da Revolução Francesa, depois de 1789, a Bíblia inicialmente foi fortemente atacada. Aqui está o lema aí da Revolução Francesa, mas a Bíblia sofreu. Só que depois de um período, que será estudado melhor no capítulo 11 do Apocalipse, nós vamos estudar um pouquinho melhor essa questão da Revolução Francesa, no contexto profético, a Bíblia saiu do anonimato e ganhou notoriedade. E a partir do tempo do fim houve uma maior compreensão, portanto, também das profecias e dos tempos proféticos, inclusive dos 2.300 anos, que é um assunto abordado em Daniel capítulo 8 e revelado com mais profundidade no capítulo 9 de Daniel. Alguém pode estar pensando, nossa, muito tempo para cá, tempo para lá, profecia para cá, profecia para lá. O que você precisa entender até agora é capítulo 10 de Apocalipse, Deus vai revelar que o livrinho aberto vai conter a mensagem que tem que ser pregada no tempo do fim. A partir de 1798, essa mensagem ficaria mais ampla, mais clara, os tempos proféticos e a compreensão profética de maneira geral seria maior
entre as pessoas que buscassem conhecimento da palavra de Deus. Isso aconteceu, aqui nós temos um indivíduo, Guilherme Miller, precursor do movimento adventista. Importante o trabalho que ele fez. Eu acho que eu passei um a mais, deixa eu voltar. Deixa eu voltar para o Guilherme Miller, ok. Nos dias do anjo da sétima trombeta, os acontecimentos que ocorrem quando o anjo toca a sua trombeta são eventos de grande finalização. A história humana chega ao fim e Deus estabelece de forma definitiva o seu reino. Isso aqui é importante, tá? Porque no verso 7 diz assim, nos dias do fim da voz do sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, vai se cumprir então o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Uma boa definição parece ser a de que se tratam de informações do domínio do reino de Deus. 3 coisas provavelmente serão reveladas naquele tempo. O grande divino soberano do domínio, os cidadãos, o grande divino soberano do domínio, né, domínio do soberano, os cidadãos que o habitarão e aqueles que serão excluídos dele. É isso que aparece nos capítulos subsequentes. Isso tudo a partir do capítulo 11 vai aparecer. Claro que alguns também interpretam que esse mistério de Deus é encarado como aquilo que ele revela aos seus filhos, ou seja, o plano da redenção. Colossenses capítulo 2, verso 2, vai falar que o mistério de Deus é a revelação do plano de salvação. Mas uma coisa não elimina a outra. A explicação do grande conflito, de como Deus vai ter o domínio, da soberania de Deus, ela não impede que você também compreenda aí que aí está o plano da salvação. Então, de certa maneira, essas duas maneiras de enxergar o mistério de Deus são complementares e se ajustam. O importante é a mensagem de Deus, da salvação de Deus, e como Deus vai operar a salvação, apesar dos enganos satânicos, apesar das forças que tentam deturpar a mensagem de Deus, a maneira como Deus vai agir aí, com certeza, trata-se da mensagem no final dos tempos. E agora vamos aos versos 8 a 11, que são os versos finais do capítulo 10. A voz que ouvi, capítulo 10 de Apocalipse, verso 8, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando eu, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João foi instruído a comer o livro, literalmente. Ele precisava assimilar primeiro o conteúdo. O conteúdo era doce como mel, mas amargo no estômago. Tem um paralelo com Ezequiel 3, verso 3, depois a gente pode ler. Os profetas mensageiros, eles sentem alegria ao receber uma visão divina para anunciar. É uma alegria, é um prazer, por mais que às vezes isso deixe eles um pouco confusos e perplexos, mas eles sentem alegria porque eles são mensageiros de Deus. Nas comparações, o que se pode perceber é a ação em si, que é doce. Que a ação em si não provê os resultados antecipados. Então, temos o quê? O amargor, o gosto amargo. Não há o resultado esperado, ou seja, a mensagem é agradável, é gostosa, mas ela não vai dar os resultados agradáveis. O sentido do amargor apresentado no contexto do Apocalipse 10 é muito mais de uma experiência interna e não tanto por conta da não aceitação da mensagem dada. É porque realmente, acho que a gente vê agora na sequência, o ano de 1844, que é o ponto final para os tempos proféticos determinados em profecias. Então, nenhuma profecia de Daniel Apocalipse se estende além desse ponto. Aqui nós temos uma combinação entre o julgamento adiado no início do capítulo e a experiência do amargo desapontamento quanto à mensagem inicialmente doce. O que quer dizer isso? Essa mensagem, ela tem a ver com o final dos tempos, com as mensagens de salvação, com o grande conflito, mas ela tem essencialmente a ver com a mensagem da volta de Jesus. Por quê? Esse é o cumprimento final da sétima trombeta, é a volta de Jesus. É a consumação final de todo o mal. É a plenitude do domínio de Deus
com a destruição completa dos seus inimigos. Por isso que é muito plausível a gente entender que haveria um período de intensa proclamação da mensagem. Que proclamação? De que mensagem? A mensagem dizendo que Jesus vai voltar. É que a mensagem de que Jesus vai voltar, ela não implica só dizer Jesus vai voltar, mas diz como que ele vai voltar, o como se preparar para a volta dele, o que enganos são produzidos para tirar as pessoas do caminho de Deus. Que enganos são feitos para levar as pessoas para outro caminho e de que maneira isso se arquiteta. Tudo isso faz parte do preparo da mensagem proclamada para ajudar as pessoas a se preparar adequadamente para a volta de Jesus. E isso acontece, isso se intensifica no tempo do fim. Esse período muito bem, então, pode ser compreendido como entre 1840 e 1844. Nesse período, o que acontece nesse período? Acontece algo insignificante ou significativo em relação à proclamação da volta de Jesus? Sim. É uma ênfase que é dada no movimento millerita. Porque a gente pode pensar assim, tá, mas depois de 1798, sim, depois de 1798 tinha que acontecer a proclamação da mensagem. A partir desse período tem que acontecer uma intensificação, porque é o último tempo profético e o livrinho é aberto. Consequentemente, é dito que a mensagem ela era agradável, doce para o profeta, porque é uma mensagem maravilhosa da volta de Jesus. É a nossa esperança, a esperança dos cristãos que estudam a palavra de Deus. Mas, e antes de dizer o mas, vamos dizer o que acontece, a proclamação acontece. Aqui tem algumas citações que eu vou passar rapidamente, mas que são importantes. Em mais de 12 diferentes partes da terra, de forma quase simultânea, homens foram levantados sem conhecimento da obra um do outro e saíram para ecoar essa mensagem por todas as partes da terra, a mensagem da volta de Jesus. John Lowborough cita isso num dos livros dele chamado O Grande Movimento Adventista, vale a pena ler. Joseph Wolff foi enviado da Inglaterra ainda em 1831 e afirma que proclamou até 1845 a volta de Jesus a judeus, turcos, muçulmanos, persas, hindus, caldeus, sírios e outros povos. Nos Estados Unidos, os adventistas, o movimento adventista, pregava sobre a volta de Jesus. Eles realizaram pelo menos 125 campais ou grandes reuniões entre junho de 1842 e outubro de 1844, com uma frequência estimada de aproximadamente 500 mil de pessoas. Para dizer o quê? Que Jesus ia voltar, mas não só dizer assim, Jesus vai voltar, ok. Mas eles falavam, Jesus vai voltar, porque as profecias apontam, ou seja, aumentou o estudo profético. Falávamos sobre a necessidade de preparo espiritual, a necessidade de compartilhar essa mensagem com outros. Tudo isso fazia parte desse grande movimento adventista que teve uma forte ênfase nos Estados Unidos. Não é à toa que teve uma forte ênfase nos Estados Unidos. Por quê? Porque eram pessoas que tinham tinham saído da Europa, onde por muitos tempos havia um grande impedimento de acesso à palavra, à Bíblia. Eles vão para os Estados Unidos, onde então as sociedades bíblicas começam a se fortalecer, portanto há mais acesso à Bíblia, há mais acesso, portanto, também à compreensão das profecias, e aí a proclamação do Evangelho se torna mais forte. Entre os pregadores milleritas, que eles chamam, que eram os pregadores que estavam sob a coordenação, comando de Guilherme Miller, no ano de 1842, dos 174 identificados, 44% eram metodistas, 27% batistas, 9% congregacionalistas, 8% da Conexão Cristã e 7% presbiterianos. Portanto, não era um movimento de uma igreja, mas era de várias pessoas de diferentes denominações cristãs que proclamavam e que enfatizavam a volta de Jesus. Mas o que acontece? Eles pregaram com muita ênfase a volta de Jesus, porém fizeram uma interpretação de que Jesus voltaria efetivamente no seu tempo ainda, e que ele faria a purificação do santuário na condição de que santuário fosse a terra, ou seja, Jesus viria a purificar o santuário, a terra, quando na verdade é uma interpretação que eles precisaram depois compreender melhor de Daniel 8:44. Então houve uma compreensão de que Jesus voltaria por volta de 22 de outubro de 1844, chamado na história de um grande desapontamento, porque efetivamente Jesus não volta nesse período. E é aí interessante que esse desapontamento, quando Jesus não havia voltado segundo os cálculos do movimento adventista, representa esse amargor
relatado em Apocalipse 10, porque daí realmente não foi agradável constatar que aquela mensagem doce, saborosa, vamos dizer assim, se você usar a metáfora de comer, que foi aquilo que Deus disse para João, se você usar essa metáfora, você vai ver que foi realmente algo amargo, uma tristeza, um momento de decepção muito grande. John Loboro, mais uma vez, ele faz um comentário bem interessante. Em 1844, os adventistas esperavam que no 10º dia do 7º mês, os 2.300 dias da profecia de Daniel, capítulo 8, iriam se encerrar, e Cristo completaria nesse dia a sua obra sacerdotal e voltaria à terra para abençoar o seu povo. Num estudo posterior, porém, foi demonstrado que o que ocorreu de fato nesse dia foi o início de sua obra de purificação do santuário celestial e não a conclusão do seu ofício como sacerdote. Mas o desapontamento não demonstrava que o movimento fosse contrário ao que o Senhor previa, pois a previsão da amargura estava ali. O último verso 11 vai dizer o seguinte, que os filhos de Deus têm a tarefa de cumprir a extensão mundial que a tarefa de cumprir a extensão mundial que deviam cumprir antes da gloriosa aparição de Jesus, pois a obra ainda não tinha terminado. Melhorando essa frase, eles precisariam continuar pregando a mensagem. Esse que diz o verso 10 do capítulo, o verso 11 do capítulo 10 de Apocalipse. Eles deveriam continuar pregando, deveriam continuar proclamando a mensagem. Isso foi dito. Então, de certa maneira, profeticamente, foi previsto que eles iriam sofrer essa amargura. A mensagem doce de que Jesus iria voltar nos tempos deles, por causa da intensidade do clamor, alguns podem dizer assim, loucos, fanáticos. Estude bem esse assunto antes de fazer essa afirmação. Sabe por quê? Eu li bastante livros sobre a história do movimento adventista, vários livros, e pude compreender claramente de que não havia um espírito de fanatismo, não pelo menos de grande parte. Pode ser que algumas pessoas tiveram uma visão extremista ali, como em qualquer movimento pode acontecer, mas a maioria esmagadora das pessoas tinha uma crença sólida de que precisavam se preparar espiritualmente para a volta de Jesus. E proclamaram isso com grande força, com grande motivação, com grande ímpeto. E evidentemente fizeram uma interpretação de uma determinada parte da profecia de que essa purificação do santuário seria a purificação da terra e, portanto, Jesus voltaria à terra. Evidentemente, não era disso que se tratava. Isso não ocorreu. Mas o fato disso não ocorrer não significa que eles eram pessoas incapazes. Pelo contrário, muitos deles passavam mais de 10, 12 horas do seu dia estudando profundamente a palavra de Deus. Reuniam-se em celeiros aos finais de semana ou durante as noites para discutir e debater aquilo que haviam lido durante a semana. Gastavam muito mais tempo de leitura da Bíblia do que muitos cristãos fazem hoje. Por isso, nós não podemos classificar simplesmente como pessoas de pouco conhecimento, ignorantes, fanáticas ou pessoas mal intencionadas. Nada disso. Eram pessoas sinceras que estavam em busca da verdade sobre a palavra de Deus e acabaram se decepcionando com um aspecto que intensificaram demais e que enfatizaram excessivamente. Tudo isso para dizer o seguinte, meus amigos, no tempo final. A mensagem do capítulo 10 de Apocalipse é a mensagem de que, o resumo desse capítulo é: Deus tem uma mensagem para proclamar nos últimos tempos para preparo espiritual de todos nós. Essa mensagem foi profeticamente dada lá em Daniel 12, confirmada no capítulo 10, na visão para João. O anjo forte que trouxe essa mensagem, na verdade, não é uma visão, mas ele é uma visão, mas é uma visão tão concreta que parece até algo que marcou muito João. O anjo forte deixa esse livro aberto, João come esse livro, ele passa pela experiência que os pioneiros da pregação da volta de Jesus também passaram muito tempo depois, mas a mensagem da proclamação do Evangelho vai continuar sendo feita. No capítulo 11, no próximo capítulo, nós vamos continuar falando sobre a importância dessa mensagem, vamos acabar voltando um pouco no tempo falando da Revolução Francesa, o que acontece com essa mensagem, como a palavra de Deus prevaleceu em tempos difíceis, quando já não tinha a supremacia papal perseguindo, mas tinha o quê?
um movimento antirreligioso perseguindo, que por sinal foi mencionado na compreensão da quinta e da sexta trombeta. As coisas estão se juntando na sua cabeça? Espero que sim, porque a Bíblia é um bonito quebra-cabeças que Deus tem interesse que você monte e que você tenha benefício deles. Não é verdade, Liane? É isso mesmo, e todas as respostas já estão dentro da Bíblia. Sim, esse é que é o mais legal. É procurar as respostas certas para as perguntas que nós levantamos da própria Bíblia. É que nem o quebra-cabeça que alguns ficam dizendo, não é possível, esse quebra-cabeça não tem como completar. Essa peça, não existe essa peça. Daqui a pouco ele mexe ali e encontra. Não precisa comprar uma peça de uma outra coleção para completar a sua obra. Né? E às vezes a gente que está encaixando as peças do jeito errado, né? Mas a resposta está lá. Perfeitamente, Léo. Muito bem, Felipe. Acho que dois pontos, de repente você já abordou aqui também, já explicou, mas para a gente esclarecer um pouco mais. Qual é o mistério de Deus citado em Apocalipse 10, 7? Então, tem duas formas de enxergar que são apresentadas pelos teólogos. A primeira delas é que seria simplesmente a mensagem do grande conflito dos últimos tempos, a maneira como os inimigos de Deus são identificados, a maneira como Deus vai prevalecer com a sua mensagem. E outros simplificam esse mistério de Deus como sendo o plano da salvação. E eles citam Colossenses 2, verso 2, acho que até nós não lemos isso, mas... Agora deixa eu me lembrar se é 2, verso 2... Está em Colossenses. Colossenses tem... Aqui, ó, Colossenses 2, verso 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Aí vem na sequência. Então, muitos compreendem que simplesmente quando o que João está falando aqui no capítulo 10 de Apocalipse, é o mistério é a salvação. Minha compreensão, a partir do que eu acho que é uma combinação das duas, porque uma não anula a outra. A salvação de Jesus está presente na interpretação do grande conflito final. Então, podemos assim dizer que dá para combinar as duas respostas, né? Muito bem. E você mencionou também dos adventistas, né? Esses adventistas lá de 1844, do grande desapontamento, são os pioneiros que deram início à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, essa é uma pergunta bem importante. Esse movimento adventista, como eu mostrei um pouco até com algumas estatísticas, que está num livro do George Knight. Aliás, um dia desse a gente pode sugerir esse livro para leitura. Mostra que há pessoas de várias denominações cristãs. Evidentemente, depois do desapontamento de 1844, desse amargor, né, dessa não vinda de Jesus, aconteceram algumas modificações no grupo que estava na expectativa da volta de Jesus. Um desses grupos manteve o estudo, procurou entender por que significava a purificação do santuário, mencionado em Daniel 8:44, e chegaram à conclusão que era uma mudança na atividade de Jesus no santuário celestial. Estes, por sua vez, depois de muito estudo e de muita dependência de Deus, aí sim, finalmente vieram a criar o embrião do que depois, em 1863, em maio de 1863, se tornou de maneira organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas há pessoas que voltaram para suas próprias igrejas e até, infelizmente, alguns perderam a fé. A história não mente. Há algumas pessoas que se revoltaram e entenderam que não tinham mais fé suficiente para continuar estudando. Uma pena. Mas muitos, grande parte, ficou firme e muitos deles acabaram digamos assim, organizando mais tarde a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a que nós conhecemos hoje. Muito bem. E você que está participando com a gente, ficou com alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Então eu quero pedir para você deixar aí no comentário, seja no Facebook, no YouTube ou na plataforma que você está assistindo, para nós podermos trazer aqui. Nós queremos responder essas perguntas, até porque as respostas também podem ajudar alguém a aprender um pouquinho mais sobre o livro do Apocalipse. Nós vamos encerrando o nosso curso avançado do Apocalipse de hoje. Bastante assunto que nós tratamos, né, Felipe? Bastante conteúdo, mas na semana que vem nós voltamos com o capítulo 11 de Apocalipse. Sim. Onde nós vamos retomar um pouquinho de algumas coisas do capítulo 10. O 10 e o 11 estão ligados ou são conteúdos separados, Não, Felipe? estão ligados. Tem muita ligação. Eles são uma espécie de um intervalo entre as trombetas
e a identificação dos poderes do inimigo a partir do capítulo 12 em diante. Então, quem estudou com a gente essa semana precisa voltar na próxima semana para dar continuidade nesse assunto. Imprescindível. Muito bem. Obrigada pela sua companhia. Nós vamos fazer uma oração para encerrar. Pode orar conosco aí, Eliane, por favor? Vamos lá. Te agradecemos, Pai, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de entender mais sobre o seu maravilhoso plano da salvação. Amém. De como o Senhor tem cuidado do seu povo desde o início da história e também nos nossos dias atuais. Pai, nos ajude a entender, a aprender e a descobrir essas respostas, essas dúvidas que nós temos na Tua Santa Bíblia. Que nós possamos cada dia nos dedicar tempo para aprender também. E também criar maneiras de compartilhar isso que nós aprendemos aqui com outras pessoas. Nós pedimos por todos esses companheiros nessa jornada de estudo da Bíblia que estão participando conosco, seja com a vida deles, dando motivação para que eles possam aprender sobre a Tua Palavra, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos no próximo estudo aqui do curso avançado do Apocalipse. Até lá!